Pessoal, então, para terminar essa parte inicial da anatomia, a gente precisa falar sobre os termos anatômicos, né? Como é que a gente vai se referir a uma estrutura em relação à outra, a uma parte de uma estrutura em relação à outra. Então, a gente tem toda essa terminologia na nossa apostila, né? Eu vou utilizar a figura aqui para que a gente possa exemplificar, mas eu gostaria que vocês treinassem muito isso em vocês e depois eu vou passar um questionário sobre isso aqui para ficar bem fixo. Para o questionário, a gente vai precisar usar algumas imagens. Então, eu vou mandar essas imagens também pelo grupo, tá? Do WhatsApp, para a gente poder fazer essa fixação, ok? Bom, estou acompanhando na apostila de vocês aqui, então, a primeira terminologia que a gente tem é a terminologia de anterior, ventral ou frontal. Então, tudo que a gente tem que é anterior, ventral ou frontal, está ligado à parte da frente. Então, eu posso, aqui onde está escrito vista anterior, também dizer vista frontal do corpo, vista ventral do corpo, tá? Consequentemente, a parte posterior, tá? Nós chamamos também de vista dorsal, que é toda a parte posterior, ok? Então, exemplificando isso aqui, umbigo está em que região do corpo? Na região anterior do tórax, tá? Glúteo está em que região do corpo? Na região posterior da perna ou do membro inferior, tá? Onde é que está localizada a região inguinal? Na região ventral ou na região anterior ou na região frontal da coxa. Onde é que está localizada a região do olecrano? Na região posterior ou na parte dorsal do membro superior. Belezinha? Depois nós temos inferior ou caudal, referente mesmo à cauda, tá? Região inferior, sempre a parte de baixo. Cuidado, como eu expliquei para vocês, isso é relativo. Se eu falo só em relação ao membro inferior, entre coxa e perna, quem é o segmento inferior do meu membro inferior? É a minha perna. A minha coxa é superior, ela é cranial, que é o que eu vou falar daqui a pouco, a minha perna, tá? Vamos falar aqui sobre coluna? Quem é a minha coluna inferior? Entre dorsal e lombar. Lombar está localizada inferiormente ou caudalmente à minha coluna dorsal. Se eu pergunto entre a minha cervical e a minha dorsal, quem está localizado cranialmente? Gente, cranialmente tem a ver com crânio, então só pode ser para cima, tá? Então, entre a minha cervical, que está aqui, e entre a minha dorsal, quem é que está mais perto do crânio? A minha cervical, que é o pescoço. Então, muito cuidado, tá? Porque às vezes a gente fala assim, a parte de cima do corpo é cranial, a parte de baixo é caudal. Mas quando eu estou falando de um segmento, eu preciso ter em mente que isso é referente aos outros órgãos ou estruturas daquele segmento, tá? Seguinte, nós temos medial ou interna, lateral ou externa. Lembrem-se que existe uma linha imaginária não torta como a do professor. Gente, peraí, né? Vamos melhorar isso aqui. Uhul! Deu certo. Então, nós temos uma linha imaginária que divide o nosso corpo em duas metades, né? Lá no plano sagital. Tudo que está próximo a essa linha mediana, tudo que está próximo a essa linha é chamado de medial. Mediana, medial.
tá? Então, vamos falar aqui de membro inferior. Pegando as minhas duas coxas como referência. Qual é a minha parte medial das coxas? Plural, das duas. Qual é a minha parte lateral das coxas? Gente, a minha parte medial é a parte que está mais perto da linha. Então, é a parte interna, a parte de dentro das coxas é a minha parte medial. E a minha parte externa é a parte lateral. Mesma coisa aqui, medial está perto da linha, lateral está do outro lado. Se eu for falar em membro superior, vou fazer aqui, tá? Então, imaginem a linha aqui, de novo, dividindo o corpo em duas metades, direita e esquerda. No meu braço, na posição anatômica, muito cuidado com isso, tá? A minha região lateral é a minha região do rádio, ó, lembra do polegar, que é a antena do rádio, tá? E a minha região medial é a minha região da ulna, que é a região que está mais próxima à linha mediana, ok? Beleza? Tranquilo, né? Continuando, nós temos proximal e distal. Então, proximal e distal, eu sempre falei para vocês também que a gente precisa ter o mesmo cuidado do cranial e caudal, superior e inferior, porque vai depender se a gente está falando em relação ao corpo todo ou só um segmento. Então, prestem bastante atenção. Entre o meu ombro e a minha mão, quem é a minha região proximal e quem é a minha região distal? O meu ombro é a região que está mais próxima do eixo do corpo. Então, ela é a minha região proximal, o eixo do meu membro, tá? A minha mão é a região mais distante. Então, ela é a região distal. Beleza? Se a gente for falar de membro inferior, do joelho para baixo, tá? Entre joelho e tornozelo. Quem é a região proximal e quem é a região distal? Mesma coisa. Quem está mais perto da raiz do membro? O joelho ou o tornozelo? O joelho, ó, tá mais perto do quadril, então por isso ele é a minha região proximal, minha estrutura proximal. E o meu tornozelo é a minha região distal. Tranquilo? Beleza? Lembra também das falanges, né, gente? Que a gente tem aqui. Falange distal, falange média, falange proximal. Por que isso, professor? Porque, digamos que a raiz do membro está nesse sentido, né? Ombro. Eu estou fora da posição anatômica aqui, mas vocês conseguem entender. Então, das minhas três falanges, qual que está mais perto da minha raiz do ombro? Óbvio que vai ser essa falange aqui, depois a média. E por último, a distal, que é a que está lá na pontinha do dedo. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Não, fiz coisa errada aqui, gente. Só um minutinho, tá? Esse programinha, ele é completamente dependente da internet. Então, tem hora que ele demora para abrir as páginas por conta disso, tá? Onde eu tô aqui na minha casa não tem uma internet muito boa, mas é o lugar mais silencioso que eu tenho para gravar. Bom, então aqui, ó. Deixa eu só subir mais um pouquinho para ficar bem clara essa da falange. Raiz do meu membro é ombro. Aqui a gente começa as falanges, certo? A gente tem falange proximal, depois a gente tem falange média e depois a gente tem falange distal. Como é embolada aí, vocês entenderam. Peraí. De novo aqui.
No desenho que vai ser melhor. Falange distal é a pontinha dos dedos, né? Depois a gente tem a falange média e as falanges proximais. Aqui a gente tem o ombro, que é a raiz do membro. Então, qual das falanges está mais perto do ombro? Falange proximal, né? Por isso ela se chama proximal. Gente, é muito difícil escrever com o mouse. E aí depois a gente tem a média que está no meio e por último as falanges distais. Então, sempre cuidado, gente. Sempre quando a gente for falar de proximal, distal, cranial e caudal, tem que ser em referência em relação ao segmento ou ao corpo. A gente precisa ter isso muito bem claro na cabeça sobre o que está se pedindo essas terminações, tá? Superficial e profundo, então foi o exemplo que eu dei para vocês na sala de aula, de que a pele é superficial aos nossos músculos, que são profundos, mais ou menos para a gente entender assim, tá? Homolateral e ipsilateral, mesmo lado. Então, quando eu divido o corpo aqui em duas metades, né, pelo plano sagital, eu tenho metade direita e metade esquerda. Se eu vou falar da perna direita e a perna esquerda, eu posso dizer membro superior e membro inferior homolateral. E quando eu vou falar de lados opostos, né, a gente usa o termo contralateral. Mão direita, a perna esquerda, região esquerda do abdômen, região direita da coluna, e por aí vai. Lembrar do ipsilateral, que é o mesmo lado. Belezinha? Vou preparar questionário para vocês, vou enviar e vou pedir para que vocês me devolvam na próxima aula, tá? Um grande abraço.